Fala, treinador, a gente está aqui mais uma semana para um outro podcast. Hoje a gente vai falar sobre condicionamento físico aí com o Luigi. Luigi, manda um alô para a galera aqui do Brasil. Fala pessoal, é um prazer estar falando mais uma vez com vocês, aqui direto da Athletic Lab, e a gente está tentando aí sempre vir com algumas informações, alguns conteúdos importantes aí que a gente acredita que vai agregar para vocês, sempre dando direcionamento aí para essa parte acadêmica, essa parte de conhecimento que a gente preza tanto, né, mano? É isso aí, galera. Ô, Luigi, o treinador hoje no dia a dia dele, ele ouve muito falar sobre condicionamento físico, né? E isso é uma coisa que tá ali, como eu falei, cara, diariamente ele tem que lidar com algum tipo de situação assim. Mas explica pra gente de maneira simples o que significa o termo condicionamento físico. Esse termo ele é um termo bem amplo, né? Muita gente se refere a condicionamento físico, mas não necessariamente sabe o que o condicionamento físico quer dizer. Ou seja, a pessoa que está condicionada, ela está condicionada para quê? Né? Ela é muito forte, ela é muito resistente, ela tem ambos, né? Ela é uma pessoa que consegue tolerar atividades do dia a dia, é uma pessoa que consegue tolerar atividades esportivas, né? Então, quando a gente fala em condicionamento físico, né, a gente está geralmente falando um termo mais amplo. No entanto, é importante a gente frisar que o termo condicionamento físico, apesar de englobar várias qualidades físicas, né, no caso força, resistência cardiovascular, resistência periférica, muscular, né? No caso da nossa discussão de hoje, a gente vai falar mais sobre essa questão de dar lastro, né, para a pessoa, para o indivíduo ou para o atleta, ou seja, tudo aquilo que a pessoa consegue desenvolver em termos musculares, em termos de produção de força, conseguir estender isso por períodos mais longos, né? Então, vamos dizer, você pega uma pessoa aí que frequenta academia no dia a dia e ela trabalha os músculos, mas aí ela vai subir um lance de escada e ela fica cansada. Isso acontece muito, tá? E a pessoa se pergunta às vezes, poxa, mas eu vou na academia, eu faço a minha esteira lá 10 minutos, depois eu vou lá e eu puxo ferro e qualquer que seja a atividade que ela faz depois de treinamento resistido, mesmo assim ela se sente cansada, justamente porque o condicionamento físico ele não vem do nada, né? Ele vem através de um trabalho específico. E no caso de atletas, né, essa especificidade vem da modalidade esportiva. É uma modalidade de longa duração, por exemplo, como maratonistas, né, que dali ficam numa intensidade de moderada a baixa, mas por longos períodos. É uma atividade intermitente, como é o futebol, que tem ali momentos de alta intensidade, seguido por momentos de baixa intensidade, ao longo dos 90 minutos ou mais. É o Sim. tênis, que tem ações de alta intensidade, mas também tem períodos de descanso. Ou seja, a gente vai falar mais especificidade, mas quando a gente fala em condicionamento físico, a pessoa não só tem o motor, né? Mas esse motor está condicionado para tolerar grandes desafios, né? Seja ele não só de longa duração, mas também de maneira intermitente. Ô Luigi, você falando isso aqui, né, cara, a gente está em período olímpico, né? O Brasil aí ganhando algumas medalhas e tal. E aí, quando a gente fala de condicionamento, a gente fala de diversos níveis de condicionamento, né? E olhando para as Olimpíadas, você tem, como você falou, esportes de longa duração, mas você também tem como a ginasta, né, a ginástica olímpica, por exemplo, onde tem tiros muito curtos ali, né? As meninas, por exemplo, que saltam, enfim, tem essas As modalidades de. acrobacias ali, tá? Isso, exatamente. E aí fala um pouquinho para a gente desses níveis, né, em diversas modalidades, por exemplo, de esportivas. Então, é importante frisar que, por mais que haja diferença entre os esportes, né, o atleta ele tem que ter uma base, né? E, geralmente a gente se refere a essa base como uma base aeróbia, né? Ou seja, é aquela aptidão que o atleta tem para conseguir elevar a sua frequência cardíaca e manter essa frequência cardíaca elevada por um longo período de tempo, sem fadiga desnecessária. Essa frase que eu acabei de dizer está num dos slides que a gente aborda no CHPC L1 e L2, tá? Ou seja, o condicionamento físico está muito ligado também a um outro termo que chama-se aptidão física. E essa aptidão, né, ela está realmente relacionada à especificidade. No caso das ginásticas, como você citou, Marco, apesar de ser tiros curtos de alta intensidade, elas têm que ter uma base aeróbica.
né? Elas têm que ter uma base onde, uma vez que ela começa uma atividade, por mais que haja uma intermitência, a frequência cardíaca vai se manter elevada por um longo período, o período todo que demora ali para ela realizar os movimentos do esporte ou os movimentos que ela tem ali na coreografia dela. Então, é importante que ela esteja condicionada aerobiamente, né, para poder conseguir tolerar essa intermitência até o final. E aí, óbvio que ela vai precisar também ter ali, né, os momentos de mais alta intensidade, então está apta a conseguir elevar a frequência cardíaca ao quase que ao máximo em alguns momentos e depois conseguir descansar num tempo curto e elevar de novo. Tá? Tudo isso vem inicialmente com uma base aeróbica. Muitos atletas já adquirem isso logo quando jovens, a própria prática esportiva, né? E os trabalhos de base já dão para esse atleta esse alicerce, que depois ele vai refinando com o tempo. No entanto, independente do esporte, o atleta tem que ter essa condição, tem que ter esse lastro, né? E a gente sabe que hoje é sabido, né, que mesmo em esportes de curta duração, a capacidade aeróbia ela é muito importante. É claro que há diferenças entre atletas, então a importância ela pode variar um pouco dependendo da modalidade, mas todos têm que ter uma condição aeróbia bem estabelecida para poder conseguir sustentar e também potencializar a capacidade anaeróbia. E isso eu quero dizer que a aeróbia é aquela que a gente consome o oxigênio, o ar que a gente respira, a gente usa esse oxigênio como forma de combustível. Tá? E as capacidades anaeróbias, muitas vezes, são aquelas no qual a gente depende mais de substratos energéticos, como o glicogênio, né, a gordura muscular, e a gordura, né, no sangue, também a gordura do músculo, para poder usar como fonte de combustível e não só o oxigênio. Entendi, Luigi. E aí, continuando aqui falando de condicionamento físico, né? Como é que ele pode ser conjugado ali, Luigi, com os treinamentos de força, por exemplo, né? Eles não tratam do mesmo assunto? Então, o condicionamento físico, até é interessante essa pergunta, porque aqui nos Estados Unidos, né, o termo, quando a gente se refere a preparador físico, né, o termo é Strength and Conditioning Coach, ou seja, é um treinador de força e condicionamento. Então, são duas qualidades que são conjugadas, né? Então, o atleta ele pode ser muito forte, mas se ele não tem condições de sustentar essa força por longos períodos, ele vai realmente sofrer para conseguir desempenhar em alto nível, né? Então, a gente sabe que o primeiro condicionamento importante que a pessoa tem que ter é o condicionamento cardiovascular, né? O condicionamento do músculo cardíaco. Então, ele tem que ter um músculo cardíaco capaz de manter uma frequência de batimentos alta, né? E sustentar as intermitências ao longo de um período prolongado. O outro tipo de condicionamento, né, que a gente justamente diz que se refere é o condicionamento periférico, ou seja, a capacidade que os músculos têm em manter contrações por longos períodos. Então, a gente está falando só do músculo cardíaco, mas estamos falando da musculatura periférica. Tá? Então, o treinamento de força, ele vem muito para poder dar essa condição do músculo em receber esse oxigênio, porque não adianta o coração ali ter a capacidade de bombear muito sangue, muito oxigênio, e os músculos não estarem aptos a receber esse oxigênio. Então, existe um trabalho central, cardíaco, né, e um trabalho periférico que tem que ser feito também. Esse trabalho pode ser feito através do trabalho resistido, e aí com diferentes cargas, diferentes pausas, né, diferentes, vamos dizer assim, densidades de trabalhos de muito volume, baixo volume. Mas quando a gente fala em condicionamento, sim, engloba a força, mas é mais um trabalho onde eu desenvolvo força e, ao mesmo tempo, a condição de sustentar essa força por longos períodos. Por isso que a gente aqui se refere a strength and conditioning, né? Então, ou seja, eu desenvolvo força e o condicionamento para sustentar essa força. Porque a gente sabe que o esporte, na sua grande maioria, requer que o atleta sustente os seus níveis de força por longos períodos, e mesmo que ele seja intermitente, por exemplo, como o tênis, né? São esforços intermitentes, mas o atleta às vezes fica em quadra ali 2, 3, até 4 horas, tá? Então, se ele não tem condições de sustentar essa força por longos períodos, com certeza ele não vai conseguir desempenhar em alto nível, e hoje a gente sabe que é uma das coisas que diferencia, né, os bons atletas dos atletas amadores e os atletas recreativos. É a capacidade de conseguir sustentar força por longos períodos e desempenhar em alto nível dentro das demandas do esporte.
Ô Luigi, cita pra gente agora na prática aí no seu dia a dia, né, alguns exemplos e métodos utilizados aí para melhora do condicionamento físico de atletas e não atletas também. É uma pergunta legal, porque justamente a gente tem que entender, né? Primeiro, qual é a capacidade que o atleta chega para você, né? Tem muitas pessoas que chegam para nós com uma boa base de condicionamento físico, pessoas que já estão acostumadas a correr, pedalar, nadar, que seja. E chegam às vezes para nós e não tem um trabalho de força bem estabelecido. Então a gente precisa melhorar algumas questões de fortalecimento muscular, né? Em geral. Outras chegam justamente o contrário, né? Já tem uma base boa de força, mas não fazem trabalhos de condicionamento, não fazem trabalhos mais prolongados, vamos dizer assim, trabalho cardiovascular de longa, média, de curta, média e longa duração. Alguns dos métodos que a gente pode usar, né? São vários, existem aí hoje na literatura, tem vários métodos que são testados aí, né, e mostram aí quais que dão mais resultados, quais que dão menos. Na verdade, todos funcionam. Quanto mais descondicionada é a pessoa, o indivíduo, mais os métodos podem beneficiar. Ou seja, qualquer método que você usa com uma pessoa que é descondicionada vai, de alguma maneira, ali estimular benefícios para ela, né? No entanto, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa descondicionada que começa a fazer um trabalho de condicionamento físico, a gente precisa primeiro pensar o quê? Né? Na bomba, no coração, ou seja, aquilo que vai conseguir dar para ela condições de levar oxigênio para o músculo. Então, geralmente, esses trabalhos são de baixa intensidade e longa duração. Baixa intensidade, o que eu quero dizer com isso? Bom, trabalhos que ela consegue sustentar aí por períodos acima de 5, 10, 15 minutos, ou até mais, chegando a meia hora, uma hora. E geralmente a frequência cardíaca não vai passar ali de 70% a 75% do máximo dela, né? Então a gente dá primeiro condições dela conseguir trabalhar ou aprimorar, né, o sistema cardiorrespiratório, principalmente do músculo cardíaco, onde esse músculo vai se desenvolver e vai, ou seja, aumentar um pouco, né, a sua massa muscular, vamos dizer assim, ou aumentar a sua capilarização. O que eu quero dizer com isso? Os capilares ali envolvidos, né, em levar sangue também, levar oxigênio para o coração, que também precisa de oxigênio para poder funcionar, né, vão melhorando a sua capacidade de transporte de oxigênio, enzimas aeróbias, assim vai. Então, a gente está pensando primeiro na bomba, no músculo cardíaco. E a melhor maneira de se fazer isso é com trabalhos de baixa intensidade e longa duração. Esses trabalhos também podem ser intermitentes, caso a pessoa seja muito descondicionada, então ela pode alternar, por exemplo, caminhadas seguidas de uma corrida leve por 1 minuto, caminhada seguida por uma corrida leve a 1 minuto e meio, 2, e assim vai, a gente pode ir progredindo no tempo, depois com o tempo a gente vai progredindo na intensidade da corrida, né? Muito como a gente faz até no próprio treinamento de força, os métodos são muito parecidos quando a gente pensa em termos gerais, né? Então esse é um método. O segundo método é começar a dar intermitência, ou seja, começar a trabalhar um pouco mais acima dos limiares, né, de sustentação dela. A gente sabe que a 70% ela consegue sustentar ali meia hora, 40 minutos, tá? Então a gente começa agora a colocar métodos intervalados, no qual a gente eleva a frequência cardíaca acima do limiar, né, de sustentação, do limiar de longa duração dela, para trabalhos onde ela iria fadigar no espaço mais curto. Ainda assim, o trabalho pode ser considerado aeróbio, mas a gente começa a dar estímulos, né, intervalados anaeróbios, onde a gente vai lá no sistema anaeróbio, usa ele um pouco e volta. E com o tempo a gente vai progredindo a intensidade ou o número de estímulos para que o sistema anaeróbio consiga agora ser desenvolvido, mais uma vez, melhorando a capilarização, melhorando a produção das enzimas anaeróbias, né? Da utilização também dos substratos anaeróbios. E eu estou simplificando, tá, gente? Isso, na verdade, é um assunto que a gente poderia, geralmente, nas certificações, a gente gasta mais tempo falando, mas... E depois os trabalhos de maior intensidade, onde a gente leva a pessoa a esforços máximos, né? Onde ela não conseguiria sustentar mais do que ali 20 segundos, seguidos de tempos de recuperação maiores, e aí a gente volta a trabalhos mais intensos. Então, geralmente, a gente começa a usar ali, por exemplo,
esforços de alta intensidade de 10 segundos, seguidos por uma taxa de descanso de 4:1, ou seja, se ela trabalhou em 10, a gente descansa 40. A gente progride, sei lá, numa próxima semana a gente pode trabalhar em 10, descansar 30, depois 10, descansar 20, 10, descansar 10, assim vai. E esse método de 10-20 é muito conhecido, ou de 20-10 é muito conhecido como o Tabata, aí, que o CrossFit usa bastante, assim vai. Esse é um método também interessante para se melhorar a condição cardiovascular, o condicionamento físico, né? Então, existem vários métodos que podem ser utilizados, mas, em geral, é isso. A gente quer trabalhar primeiro a baixa intensidade para melhorar a condição cardíaca, né? E depois a gente trabalha de maneira progressiva, né, os estímulos de alta intensidade intermitentes para melhorar não só a questão do músculo cardíaco, mas também da capacidade de receber oxigênio por parte dos músculos e também com que o coração consiga tolerar momentos de alta intensidade por mais tempo e com mais frequência. Ou seja, mais intervalos de alta intensidade mais vezes. Pensa num jogo de futebol, onde o atleta precisa ficar 90 minutos em campo, né, e ele tem que dar sprints, às vezes, no segundo tempo, no final do segundo tempo, e a frequência cardíaca vai ao máximo, né? Isso pode ser até um fator decisivo para uma jogada. Então, isso que a gente quer, independente da pessoa, obviamente depende da pessoa, né? Mas a gente realmente quer trabalhar todos os métodos para que ela consiga ter um sistema aí robusto e apto a poder responder sempre que a pessoa faz uma atividade diferente do que ela está acostumada ou a atividade de lazer que ela gosta. Sim. Ô Luigi, eu sei que nós temos duas certificações, o CHPCL1 e o L2, né, onde a gente aborda ali o termo de condicionamento físico, né? Mas explana para a gente aí de maneira mais prática como é que esse tema é tratado dentro das certificações. Isso. Então, a gente aborda geralmente esse tema falando dos sistemas energéticos, né? Como eu já coloquei aqui o resumo, a gente fala do sistema aeróbio, do sistema anaeróbio lático e anaeróbio alático. A gente fala dos métodos, ou seja, quais métodos que podem ser utilizados em cada um desses sistemas, né? E a gente dá exemplos práticos de como colocar esse método para determinada modalidade esportiva, como trabalhar esses métodos com diferentes pausas, com diferentes intervalos de descanso. E a gente aborda também como isso pode ser importante para determinadas fases do ano para o atleta, né? Que às vezes está ali no meio de temporada, já tem um volume de trabalho altíssimo, mas que ainda precisa fazer trabalhos ali de complemento, né? Às vezes você pega um reserva no futebol, que não joga tanto quanto um titular, que treina bastante, mas não joga, então esse atleta precisa fazer algo para se manter tão condicionado quanto os atletas titulares, numa hora em que ele precisar entrar, ele tem que estar condicionado, né? Então a gente aborda esses aspectos interessantes aí de diferentes modalidades esportivas e também fala mais sobre o método, aprofunda um pouco mais na fisiologia de cada um dos sistemas energéticos. Pô, legal, Luigi. Pensando nisso aí que você acabou de falar, né? E você até citou um exemplo. Às vezes um atleta que está jogando, está na reserva, não está em jogo ali, né? Mas ele também treina, não está tão condicionado quanto aquele atleta que está jogando toda hora, né? E você pega um treinador hoje, às vezes isso pode acontecer. Às vezes o cara não está à frente de um clube de futebol, mas ele recebe um atleta que está subindo de categoria ou de nível, e esse cara não está tão condicionado assim, né? Como é que o condicionamento ou o mau condicionamento, por exemplo, pode gerar e resultar problemas para ele, porque o cara não está bem condicionado, né? Como é que isso pode acontecer? A chance de lesão, por exemplo, é muito maior de um atleta não lesionado. E aí você falou da certificação, e a certificação aborda esse tema esclarecendo para o treinador exatamente isso, né? Através dos métodos, como é que ele consegue perceber. Porque às vezes o cara quer aplicar aquilo que ele tem, mas se ele não consegue fazer um bom diagnóstico do momento daquele atleta ali, ele pode ter o trabalho dele ali sendo interrompido, por exemplo, por uma lesão não esperada, né? Exato. Hoje é muito sabido na literatura, né, que a diferença entre atletas de alto nível, né, e atletas de níveis inferiores, né, atletas amadores ou atletas não profissionais, vamos dizer assim, está muitas vezes no condicionamento físico, tá? Na maioria das vezes.
Obviamente que tem as questões técnicas ali que a gente vai deixar à parte, né? Ou seja, o talento que a pessoa tem para o esporte, diferente às vezes de uma pessoa que não é um profissional. Mas vamos dizer que todos eles têm ali o mesmo talento esportivo. O que diferencia um atleta de categorias de base ou um atleta que não joga a primeira divisão, atletas de divisões inferiores, e um atleta de primeira divisão, está na sua capacidade de condicionamento físico, está na sua capacidade de conseguir tolerar esforços de alta intensidade. Por várias razões. Primeiro, porque imagina que você está disputando a primeira divisão do futebol inglês, né? Vamos usar a Europa. A intensidade dos jogos é muito maior, porque você tem jogadores bons em todos, jogadores bons técnica e fisicamente em todos os clubes. Então você imagina que cada jogo que você faz está enfrentando os melhores do mundo, né? Que tem os melhores trabalhos de condicionamento físicos, de preparação física no geral, os melhores trabalhos técnicos e táticos, estão já em alto nível desde as categorias de base. Ou seja, a primeira divisão é o que há de mais intenso que que um atleta pode ter que lidar. E com certeza esses atletas estão mais condicionados, não só pelos métodos que são usados no treinamento, mas também pela intensidade dos jogos, que requer que esse atleta esteja no seu máximo o tempo todo. E isso, obviamente, gera uma adaptação no sistema. Então, quando você fala em atletas que precisam desempenhar em alto nível, principalmente em divisões, né, nas primeiras divisões, no futebol mundial, aí, alguns campeonatos europeus, aí, como a Espanha, a Inglaterra, se esse atleta não tem os mesmos níveis de condicionamento físico, se está muito abaixo, uma vez que ele é submetido a esse desafio, né, vamos dizer assim, se ele não está condicionado, as chances de lesão elas aumentam, né? Então, você sabe que a primeira coisa que o atleta hoje precisa ser para conseguir prevenir lesão é condicionado fisicamente. Agora, vamos dar um passo atrás. Por que isso acontece? Porque imagina que um atleta tem ali condições, é um atleta forte, né? Mas esse atleta não tem muita sustentação, não consegue sustentar isso por muito tempo. A partir do momento em que ele não tem mais o condicionamento físico, os movimentos dele começam a ser comprometidos, ele começa a perder a capacidade que ele tem para desacelerar movimentos, ele começa a perder a capacidade de estabilizar, de utilizar a musculatura que estabiliza articulações importantes ali como o joelho, o quadril, né? Ele começa a ficar mais frágil, né, em contato com jogadores mais fortes, porque ele já entra em contato com esses caras numa condição de maior fadiga, então ele está mais suscetível a receber um impacto, e esse impacto gerar mais danos nele do que no atleta mais forte, mais condicionado, né? Ele não consegue manter as mesmas velocidades, e quando ele tenta, ele já tenta em condições subótimas. Então a gente sabe hoje que um atleta mal condicionado, ou um atleta que não está tão bem condicionado, vamos dizer assim, porque mal condicionado é um pouco falar de atletas de alto nível mal condicionados, né? Que está tão bem condicionado quanto os outros, ele vai ter maiores riscos de lesão porque ele não tem condições de sustentar altas demandas de força, seja elas de aceleração, desaceleração, qualquer que seja, por longos períodos. Então ele começa a ficar mais suscetível a lesões por causa disso, tanto por contato quanto por lesões sem contato. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, que o atleta, entender que o atleta tem que ser bem condicionado. E aí, obviamente, existem as outras questões de força mais específicas ali que têm que ser identificadas. No entanto, o condicionamento físico ele é um pré-requisito para atletas conseguirem desempenhar em alto nível e para as pessoas comuns, né, para as pessoas que pensam em qualidade de vida também, né, o atleta de final de semana ali, que muitas vezes não treina, depois vai jogar e aí se lesiona. Muitas vezes não é porque ele não é forte o suficiente, é porque ele é mal condicionado, porque ele não treina para isso. E então essa correlação entre condicionamento físico e lesão, ela existe, ela já é bem estabelecida na literatura. Sim. Legal. Ô, Luigi, você falando aqui, eu sei que vai fugir um pouquinho do nosso tema, né? Mas também falando de condicionamento físico, a gente olha aí para, por exemplo, para as Olimpíadas, né? O quanto as Olimpíadas, às vezes, elas trazem visibilidade para um atleta que passa ali anos treinando de maneira anônima, sem as pessoas conhecerem, e da noite para o dia o nome desses atletas ficam ali na mídia, né? E aí, por trás desse atleta, você vê ali que tem um treinador, alguém que estava ali, né?
ajudando ele a chegar nessa alta performance. Me diz uma coisa, uma curiosidade, né? A gente viu às vésperas das Olimpíadas alguns atletas que se lesionaram, né? Treinando, antes até de ir para Paris, né? Aconteceu isso com o medalhista pan-americano, né? O cara campeão brasileiro mais de 10 vezes, o Isaac Souza, e ele num treino ali, no saltador, ele teve um problema, teve uma ruptura no tendão do tríceps esquerdo dele, né? Tem a ver também com a questão da empolgação, né, do ânimo para o cara para poder estar lá? Ou você acha que isso está extremamente ligado só ao condicionamento físico, né? Porque essa é uma questão que o treinador também tem que saber administrar, né? Porque muitas vezes o ímpeto de eu vou competir em alto nível, eu vou estar em tal lugar, às vezes faz com que o atleta coloque um pouquinho mais de força ou de força demasiada ali e não está tão bem condicionado assim e tem um problema. Qual que é a tua visão em relação a isso? Então, no caso desses atletas, Marco, o que acontece é que, assim, eu não acredito, e obviamente que eu não conheço eles de maneira, não sei o treinamento, não sei como eles avançaram, né, até as Olimpíadas, mas eu não acredito que seja um problema de condicionamento. Eu acho que atletas de alto nível, né, atletas que chegam ao nível olímpico, estão sempre no limite. Os trabalhos são sempre de alta intensidade, o atleta está sempre no seu máximo, ele quer chegar nas Olimpíadas bem, então ele está sempre trabalhando no máximo das suas capacidades, né? Eu acho que algumas lesões, elas são inerentes ao esporte, né? Porque o atleta, uma vez que ele está no alto nível, ele está suscetível a isso. A gente sabe que o índice de lesão, né, nos esportes, em geral, mas em atletas de alto nível, ele ainda continua alto, né? E apesar das tecnologias, apesar dos sistemas de treino, porque o corpo humano ainda responde da mesma maneira, independente se você controla muito ou não a carga, é impossível você saber tudo que está acontecendo internamente, mas a gente já tem melhorado muito nos últimos anos com relação a isso, a gente tem tecnologias que mostram para nós, mas eu acredito que isso são apenas intercorrências que acontecem em atletas de alto nível. Agora, se você for analisar, é fatalidade. Se você for analisar uma área individual, por exemplo, eu queria, se você conseguir ter acesso ao programa desse atleta ao longo dos últimos meses, talvez possa ser identificado algum erro ali, né? Quando eu falo erro, alguma coisa que pudesse ter sido evitada ali, caso ele tivesse um melhor controle, tá? Mas eu acho que dificilmente esse é o caso, né? Eu acho que geralmente é porque o atleta está no seu máximo, ele das expectativas, da ansiedade, de querer desempenhar para o mundo inteiro, aí estar frente das câmeras, então eu acho que isso são fatalidades que acontecem no esporte. Pô, Ainda mais legal. esportes como a ginástica aí, onde o atleta os impactos, né, são altíssimos e o atleta está sempre ao limite. Exatamente. E Luiz, caminhando aqui para o final do nosso podcast, né? A gente falou muito sobre atletas de alto nível, alta performance, mas e aí a gente tem aqui no Brasil também uma grande maioria dos treinadores não treinam atletas, né? São treinadores ali que treinam clientes comuns do dia a dia. E aí sempre existe essa coisa muito mística, né? Ah, por que eu vou me inscrever numa certificação de alta performance? Eu treino ali clientes comuns do dia a dia. Então explica para a gente aqui, Luiz, de qual a importância, né? E o que muda para a vida de um cliente comum do dia a dia de um treinador se manter condicionado fisicamente, né? Justamente, eu acho que logo no início a gente falou um pouco sobre isso, né? Eu vejo, às vezes, até na minha própria família, ou amigos, né? Aquelas pessoas que às vezes vão subir um lance de escada e se sentem cansadas, pessoas que às vezes precisam carregar algo pesado ali, ficam cansadas, né? Aquele cansaço do dia a dia para atividades que são normais, né? E a pessoa, porque ela se sente cansada, ela começa a evitar. Eu acho que mesmo a pessoa que não pratica nenhum esporte, e agora eu vou falar em termos de bem-estar e longevidade, o que a gente sabe, os estudos hoje eles são gigantes em termos de longevidade. E quanto maior é a capacidade cardiorrespiratória de um ser humano, maiores são as suas expectativas de vida, né? Então a gente tem ali estudos que mostram, né, que foram divididos que a gente fala dos quartis, né? Ou seja, a população foi dividida entre os 20% mal condicionados, 20% um pouco melhor, 20% condicionados, 20% bem condicionados e 20% super condicionados, né?
Então, a gente sabe, o que a literatura mostra é que aquelas pessoas que estão no último quartil ali, né, na verdade não são não um quartil, são 5, né, está no último terço ali, né, no último quarto, ela, as chances desculpa, o índice de mortalidade dela aumenta até em 4 vezes, tá? Ou seja, e conforme ela vai subindo essa escada, as chances, né, dela morrer precocemente por problemas cardiovasculares vai diminuindo de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1,5 e assim vai, né? Então, a gente sabe que o condicionamento cardiorrespiratório, principalmente o VO2, né, que é um termo que a gente aborda bastante durante a certificação, mas que não, agora fica muito curto para a gente conseguir entrar nesse assunto. Quanto mais condicionada, maiores são as chances dessa pessoa viver mais. Então, a gente está falando só de longevidade, falando nem atividade, simplesmente viver mais. Né? Viver mais e viver melhor, ou seja, você está ali com 70, 80 anos, apto a poder fazer atividades do dia a dia. E o que eles veem é que a pessoa não precisa de muito, né? A pessoa precisa simplesmente ser fisicamente ativa, né? Fazer suas caminhadas, suas pedaladas, ou nadar, qualquer que seja, mas ela precisa cumprir ali horas diárias, né? Ou pelo menos minutos diários de alguma atividade que eleve a frequência cardíaca, um pouco todos os dias, né? E a gente sabe que quanto mais ela faz isso, maiores são as chances dela viver mais tempo. E existe uma correlação direta, né? Ou seja, quanto mais ela se exercita, quanto mais ela melhora o VO2 dela, o sistema cardiorrespiratório, maiores são as chances, e o que eles veem é que mesmo pessoas que já são bem condicionadas, se condicionarem melhor, as chances continuam aumentando. Ou seja, a expectativa de vida continua aumentando. É claro que eu estou falando em termos muito gerais, né? Depende muito das pessoas. Você já tem uma predisposição genética para algumas doenças, você pode morrer de doenças não relacionadas ao sistema cardiorrespiratório, tem uma série de coisas ali que a gente tem que levar em consideração. No entanto, as pessoas que são envolvidas nesses estudos, muitas vezes, né, são pessoas que sobreviveram ao longo do tempo, são estudos de longo prazo, e que mostra que as pessoas que mais treinaram, as pessoas que mais se prepararam em termos cardiorrespiratórios, são as que mais tinham chance de viver longos períodos. Então, não só em termos de lesão, né, e também conseguir sustentar atividades do dia a dia, mas também em termos de longevidade. Então, por mais forte que uma pessoa seja, ela tem que ter a condição cardiorrespiratória, e essa aí é o número 1, né, em termos de expectativa de vida. E, obviamente, junto com força, principalmente de membros inferiores, junto com mobilidade, junto com os aspectos também psicológicos, né, que a gente sabe que influenciam, né, a nível de estresse e assim vai. Mas falando ali do nosso mundo, né, que é o mundo da preparação física, é uma obrigação, é um dever nosso manter as pessoas condicionadas para que elas consigam viver muito tempo e viver muito tempo em boa qualidade de vida. Pô, Luigi, então você falando isso daí, eu fiquei aqui pensando uma coisa, né, cara? Até uma responsabilidade social que hoje o treinador, o personal, o preparador, ele tem, né? Porque existe um apelo muito grande por parte da mídia, né, em relação a essa questão da medicina, não que ela não seja importante, mas eu acho que hoje o papel do treinador, ele tá antes disso, né? Em ajudar essa pessoa a postergar cada vez mais o uso de um medicamento ou ter que recorrer, por exemplo, a um procedimento cirúrgico ou coisas do tipo, né? Porque a gente sabe que à medida que as pessoas vão avançando na idade, elas vão ficando suscetíveis a uma série de problemas, como o que você acabou de falar aí, por exemplo, do coração, né? E olha só que coisa interessante. E olhando para o mercado, às vezes o treinador ele pensa isso, né? Eu vou me tornar diferente quando eu começar a treinar um atleta. E eu acho que o segredo todo tá a gente encontrar grandes oportunidades em coisas que já estão na nossa frente, né? O cara já é um bom treinador de clientes do dia a dia. E eu acho que trazer esse tipo de assunto, às vezes, para aquele cliente que ele está treinando ali no dia a dia, explicando para ele a importância do condicionamento e do trabalho que ele vem desenvolvendo com esse cliente, vai elevar o nível de consciência do cara e manter esse cara não só cliente, mas indicando para outros clientes também, né, Luigi? Faz sentido isso aí para você, Luigi? Sim, faz todo sentido. Eu acho que as pessoas em geral, né, o treinador agora em particular,
sempre tem essa visão, quando esse dia chegar, quando essa oportunidade chegar, e ele não presta atenção naquilo que está na frente dele, né? É, Que é o momento que ele está vivendo, que é o dia a dia dele, que são, então, assim, aquilo que você faz no seu dia a dia hoje, treinando quem quer que seja, vai ser o que você vai fazer o resto da sua carreira se você não mudar. Independente se você começar a treinar atletas, né? É impossível você desligar uma chave e ligar outra de maneira é, instantânea. E não existe maneira progressiva de se trabalhar com atletas. Uma vez que você trabalha com atleta, ele é um atleta e ele precisa de resultado amanhã. Então, se você não faz coisas hoje, você não vai ter tempo para aprender treinando um atleta. Você já tem que começar a treinar um atleta sabendo. Agora, quando você é dado a você essa oportunidade, e aí você acha que vai desligar uma chave e ligar outra, isso não existe. Então, o treinador ele tem que estar desempenhando no seu máximo hoje. Essa de esperar quando eu tiver, isso não existe. É hoje, é o que você tem hoje, e é o que você tem que fazer hoje, qual o máximo que você pode fazer hoje, do que está à sua frente. Se você conseguir adotar essa conduta, obviamente, né, desenvolver as suas habilidades e progredir em termos do seu conhecimento, vai ser o que você vai fazer pro resto da vida. Não tem como escapar disso. Não tem como, de um dia para a noite, você aprender coisas que você não vem fazendo há bastante tempo. Principalmente na nossa área, onde a experiência prática, né, ela é muito importante. Então, por mais que você leia livros, leia artigos e veja podcasts, se você não está aplicando isso todo dia, você não vai conseguir aplicar do dia para a noite. Porque mesmo sabendo o porquê, o como, o quando e se, você só aprende fazendo. E essa é uma das coisas que eu aprendi no meu dia a dia. E obviamente que vão haver erros, você vai dar cabeçada, mas é óbvio que você quer minimizar isso. A única maneira de minimizar é começar fazendo hoje, independente de quem você treina. Até porque, se é um atleta ou se é uma pessoa não atleta, a gente está falando do organismo humano, né? E a fisiologia, a biomecânica e a anatomia, elas são princípios, né, do corpo humano e não do esporte. Então, a gente precisa estar atento a isso e o treinador ele tem que estar com isso afiado o tempo todo e não tem que esperar amanhã, não, porque esse amanhã pode nunca chegar, e aí ele vai ter passado a carreira toda dele como? Desempenhando a 30% do máximo dele. Isso não existe, né? Ninguém chega ao sucesso, ninguém chega satisfeito no final de uma carreira tendo trabalhado 10% do seu máximo a vida inteira. Isso aí, na verdade, é uma receita para o desastre, da infelicidade, e assim vai, né? Então, a gente quer realmente os treinadores desempenhando o seu máximo. Se é com atleta ou não, não importa, né? O importa é que se você é uma pessoa bem capacitada e usa essa capacidade no seu dia a dia. é isso aí. Bom, treinador, a gente vai ficando por aqui. Foi um bate-papo legal aí, Luigi. Eu acho que a gente tem agregado bastante, né, com esse tipo de conteúdo. Quero falar para você que, treinador, a gente vai começar a produzir agora podcasts também, com Mike Young, com outros profissionais da área, né? Esses podcasts serão produzidos na língua inglesa, a gente vai arrumar um jeito de traduzir isso para você, mas como a Elite Training, né, é uma empresa que te desafia em todos os níveis da sua carreira, fica também o desafio para você que ainda não fala inglês, é para você também se desafiar e começar, porque você vai começar a receber esse tipo de conteúdo, né? E vai poder absorver ele da melhor maneira possível. Mas fica aí a dica para você. A gente vai começar a produzir esses conteúdos aqui para o YouTube. Eu quero que você já clica no botãozinho aqui de seguir e se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. As nossas redes sociais também estão aqui embaixo. E aqui também você vai encontrar os links para certificações que nós temos. O CHPC L1 online, ele não fecha. As vendas, sempre as inscrições estão abertas o tempo todo, tá? Já o CHPC L1 presencial, ele acontece em alguns períodos do ano. A próxima certificação é só você clicar aqui no link, você vai ser direcionado, faça a sua inscrição. Nós vamos ter agora o CHPC L2, agora em finalzinho de novembro, começo de dezembro. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, corre lá, faça a sua inscrição. Nosso contato de WhatsApp também está aqui embaixo. Então, é isso aí, treinador. Esse é o recado que eu tenho para dar para você. Luigi, um abraço, foi muito bom esse bate-papo. E dá um spoiler para a gente aí dos podcasts que vão acontecer aí com esses experts também da área em inglês.
Bom, primeiro, mais uma vez aí, agradecer de estar junto aí, mais um podcast, Marco. E sim, a gente vai começar a produzir podcasts aqui pela Athletic Lab, né? Não só junto ao Mike Young, mas outros profissionais aqui da Athletic Lab e também de outros centros aqui dos Estados Unidos, né? A nossa ideia é continuar dando informação que vem de outros canais, de outras experiências, de outras pessoas. Sim, na língua inglesa, mas vai ter legenda, então o pessoal que está acostumado já aí com legenda vai conseguir absorver também. Então, em breve, a gente vai começar essas gravações, né? E aí a gente espera que vocês possam aproveitar aí e sempre mandar sugestões, mandar comentários, coisas que a gente puder melhorar a partir do feedback de vocês, também vai ser sempre importante. É isso aí, treinador. Um forte abraço. Já dá aquele like aqui embaixo, manda o gostei, compartilha esse vídeo com alguém da tua área e se inscreve no nosso canal. Até o próximo podcast. Valeu!